Olá! Nesse vídeo nós vamos mostrar um pouquinho de um plano de trabalho em execução. Criamos um programa de gestão, criamos blocos de atividades para dentro desse programa de gestão para que pessoas pudessem se candidatar a essas atividades. Servidoras se candidataram a essas atividades. A chefia selecionou as candidatas para cada bloco de atividades. E ao final, essas candidatas foram selecionadas e aprovadas, certo? Após isso, nós criamos um plano de trabalho. Cada candidata aprovada precisa ter um plano de trabalho, algo que será acordado entre ela e a chefia. Vimos que é possível tanto o servidor montar o plano dele, como o chefe imediato montar o plano dele. Em ambos os casos, há necessidade do aceite da outra parte, né? Se eu sou servidora, crio o meu plano, eu envio para o meu chefe aceitar. Se eu sou chefe, eu crio um plano para o meu servidor e envio para ele avaliar e aceitar, certo? E claro, em ambos os casos, é necessário que haja essa concordância, tá bom? E agora a gente vai mostrar um pouquinho do plano de trabalho pronto, né? Ele foi enviado, foi aceito e agora nós iniciamos a execução dele. Então esse aqui é o meu plano, o meu plano de trabalho com as atividades que eu previ. O plano ele tá com a previsão para começar hoje mesmo, né? 5 de abril de 2022. Quando eu clico aqui em atividades, ele vai me mostrar todas as atividades que eu tenho previstas para o mês. Mas agora eu quero fazer o andamento de alguma coisa que eu já fiz hoje. Por exemplo, hoje, como é o início do meu plano, 5 de abril, eu vou abrir essa atividade de atendimento ao cliente, né? Essa atividade de atendimento ao cliente, só um detalhe, vocês estão vendo aqui que aqui aparece só o olhinho, né? Ver detalhe. Só vai mostrar o que é a descrição da atividade. Se eu quiser editar a atividade, eu vou ter que entrar por um outro campo. Qual? Vamos já ver qual. Inicialmente eu entrei aqui pelo próprio programa de gestão, né? Mas agora eu vou entrar diretamente aqui, por plano de trabalho. Então eu venho aqui nesse olhinho, clico e agora a minha lista de atividades aparece dessa forma, vocês estão vendo? Aparece com esse lápis aqui no cantinho direito. Esse lápis é um lápis editor, né? Então, quando eu clico nele, eu vou editar quando eu comecei a atividade, quando eu terminei, tá bom? Vou falar do caso específico dessa atividade de atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente, eu vou cadastrar que eu estou iniciando hoje. Então, eu vou selecionar qual é a situação dessa atividade. Ela está programada, ela está concluída, ela está em execução? Como ela é uma atividade que só vai acabar no final do mês, ela está em execução, certo? Então, hoje, 5 de abril de 2022, comecei de manhã. Não lembro qual foi o horário que eu atendi a primeira pessoa. Mas eu acredito que era umas 11 horas. Então, vou colocar aqui o horário, certo? Descrição da entrega atendimento de servidores e clientes externos ao longo do mês de abril. Pronto. E eu salvo. Perfeito. Então, vocês estão vendo que já apareceu aqui a data início, mas não tem a data fim ainda. A data fim eu só vou colocar lá no final. Vamos supor que hoje é 29 de abril. Eu quero dizer que eu concluí. Então, eu venho em concluída e coloco a data fim. E insiro o valor. No caso, a gente se propôs que a gente atende 6 horas por mês, né? Atende pessoas e no total uma média de 6 horas de atendimento. Ok? Mas como não é o caso, eu vou tirar a data fim daqui, tá bom? Vou cancelar. Vai ficar só a data início por enquanto. Eu quero logo cadastrar o feriado, né? Dia 15, vai ser dia 15? Deixa eu ver aqui no calendário. Dia 15 é sexta-feira, isso mesmo, 15 de abril. Eu quero logo cadastrar, eu sei que vai ser só um dia, eu não quero esquecer, então vou logo cadastrar. Vou logo dizer que eu já concluí essa atividade, 15 de abril de 2022, começo a trabalhar às 8 horas da manhã e 15 de abril de 2022 eu termino às 17 horas.
Como é um dia de feriado, é um dia inteiro de trabalho, são 8 horas de trabalho, certo? Descrição. Eu vou tentar salvar, será que vai salvar? Opa, ele não salvou. Olha o que ele diz, que a data de início deve ser menor que a data atual. Então, se eu quiser cadastrar atividades futuras, o plano ele não permite. Eu vou cadastrando conforme as atividades vão acontecendo, tá certo? Hoje eu lembro que eu tive uma reunião. De GT, né, de grupo de trabalho. Demorou 3 horas de reunião. Então, eu vou colocar... Na verdade, hoje não, hoje demorou 2 horas. Vou colocar aqui concluída, porque ela já acabou. Ela começou exatamente hoje, 2022. Começou às 9 horas da manhã. É 5 de abril de 2022 e terminou às 11 horas, certo? Então, eu levei aqui, aí ele pede tempo gasto para realizar a tarefa em horas. Levei 2 horas. Descrição da entrega. Eu vou dizer o que eu fiz nessa reunião, que tipo de reunião foi. Foi uma reunião de alinhamento de sugestões para a atualização da resolução 021 de 2014. Pronto, foi isso que nós fizemos nessa reunião. E aí eu salvo, ok? Então, aqui já mostra um exemplo de uma atividade que eu fiz hoje, que eu devo logo cadastrar aqui, e que ela foi sendo executada. No caso dessa atividade, ela teve início hoje mesmo e terminou hoje mesmo, né? O tempo planejado para ela de 2 horas e nós levamos exatamente 2 horas para fazer, ok? Então, é assim que a gente vai manuseando o nosso plano de trabalho ao longo do mês, né? Da vigência desse programa de gestão. Um detalhe que é muito importante. A gente vai cadastrar e registrar as atividades que a gente previu, certo? Então, isso aqui foi o que eu previ no mês. O ideal é que no final desse mês, no final desse período, eu tenha completado cada um desses itens, dessas atividades que eu previ, para que não corra o risco de eu cadastrar atividades a mais. Eu fiz tal coisa que eu não previ, mas eu fiz a mais, mas também não me preocupei em excluir alguma que eu não tenha feito. Então, o risco disso é incluir coisas novas sem tirar aquelas que não foram usadas, e o plano de trabalho vai ficando meio capenga, né? Vai ficando com atividades não previstas e aquelas que foram previstas vão ficar em branco. O perigo disso é que no final do mês a tua produtividade pode aparecer de uma forma muito baixa, né? O teu percentual de conclusão pode aparecer de uma forma muito baixa. Então, é importante a gente lembrar que aquilo que a gente previu é o que a gente tem que trabalhar no plano, né? Então, se eu disse que eu vou participar aqui, né, de um curso, uma ação de desenvolvimento, eu preciso ter esse compromisso de fazer esse curso, essa ação de desenvolvimento. E ir cadastrando, ir trabalhando e administrando dessa forma o plano. Tá certo? Então, nesse vídeo, nós vimos um pouco sobre como manusear um plano de trabalho. Um plano de trabalho que já está em execução. Até o próximo vídeo.